Boa tarde, oficialmente falando, né? Eu quero agradecer de antemão aí as pessoas, a Raíssa, a Ana Vitória, a Jordana, a Maria Eduarda, que estão aí com a câmera ativada. Obrigado por estar participando conosco nessa condição, né? Obrigado, Angélica, por ter ligado também. E convidar os demais que, se quiserem e puderem, por um ato de educação, né? Ativar suas câmeras para a gente ter aqui o feedback, né? Para a gente poder, então, aí trocar aí os olhares e ver como que a coisa está acontecendo. O conteúdo ainda é do segundo bimestre, porque nós demos eu falei para vocês nas últimas aulas, nós demos uma atrasadinha. Houve várias quartas-feiras que nós tínhamos aula na quarta-feira, e eram 2 aulas na quarta-feira. Houve várias quartas-feiras que foi comprometida, que a gente não teve aula, alguma coisa nesse sentido aí. Mas a gente vai, então, dar uma retomada e avançada no conteúdo, claro, mas não vamos pular nada, né? Vamos manter um pouco a questão como ela precisa acontecer. E esse conteúdo da Revolução de Santo Domingo, de São Domingo, né, é um conteúdo que está naquele contexto dos movimentos de independência da América, das independências portuguesas, das independências da América espanhola e também, no caso específico de hoje, da América, no caso América Central, da América francesa, ok? Vocês estão me ouvindo? Parece que eu estou travado. Não, professor, eu estou ouvindo totalmente, muito bem. Não, que bom. Eu estou ouvindo bem, só é mais que eu travado um pouco, mas... Certo. Ô, Zé Ricardo, você está com a mão erguida, quer dizer alguma coisa? Eu acho que não, né? Deve ter só... Vamos baixar a mão dele aqui para mim não... Professor, sim. E também, relembrando, esse assunto também é uma das influências dessa Revolução do Haiti, até então São Domingo, né? Na verdade, foi muito influenciada, grande parte, pela Revolução Francesa, assim como outras grandes partes do mundo. E isso também, por isso que implementa muito no conteúdo do segundo bimestre, porque continua na Revolução Francesa, fala do Império Francês do Napoleão Bonaparte, que foi um golpe ali, mas fala das colônias que ele teve, e que então São Domingos era uma dessas colônias, na maioria composta por escravos libertos e demais coisas. Uhum. Vamos já pegar nesse gancho aí que o Gustavo está falando, né? E vamos, então, aqui no Brasil, nós tivemos movimento de independência do Brasil que foi motivada por negros ou por escravizados libertos, assim, especificamente? Sim, eu acho que... Professor, não foi assim, teve no Brasil, mas eu acho que foi na Bahia, não foi, se eu não me engano? A chamada Conjuração Baiana, que Isso. foi um movimento que foi motivado pela Revolução Francesa. Por quê? Porque lá na França, quando houve a Revolução, uma das medidas, uma das mudanças importantes que ocorreram lá foi justamente a abolição da escravatura lá na França. Então, isso inflamou muitas pessoas do mundo todo, né, que eram contrárias à abolição da escravatura, a buscar esse processo. Ali no Haiti, então, 5 anos depois da abolição da escravatura lá na França, o Haiti, que era uma colônia francesa, teve a abolição da escravatura na França, no Haiti. E aí, junto com isso, um processo aí de mais uns 10 anos, até que, de fato, o Haiti se tornasse independente. Era uma terra chamada São Domingo, né? E essa terra era dominada pela Espanha, certo? Inclusive se chamava de Hispaniola. E depois fez um tratado, né, professor, com o Império Francês para dividir parte do território. Uhum. E aí chegou aqui os franceses, dominaram a mesma região, os corsários, né? Os corsários chegaram para dominar a região, se estabeleceram e era uma região produtiva, a ponto de, claro que não foi um tratado assim de graça, né? Um processo de guerra, de conquista mesmo, até que teve a assinatura desse tratado, que uma parte se tornou a República Dominicana. Já ouviu falar na República Dominicana? Nas Copas aí, etc. E a outra parte chamou-se Haiti.
mas só chamou-se de Haiti depois da conquista, desculpa, depois da independência. Aí, os que lutaram pela independência, então, fizeram uma homenagem aos povos antigos que viviam naquela terra antes da chegada dos europeus e chamaram ali de Haiti. Ok? Eu estou vendo algumas pessoas aqui, a Heloísa com a mão erguida. Pois não, Heloísa? Você quer falar alguma coisa? Não, professora, a dúvida que eu tinha, o senhor já acabou de responder. Certo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, vamos procurar aqui no mapa, onde é o Haiti, né? E aí a gente vê aqui uma aulinha de geografia de graça dentro da aula de história. Olha, vamos aqui no Google Earth, né? Então, vocês estão conseguindo ver aí o Haiti? Sim. Então, veja. Olha só, aqui você tem Porto Rico, né? Tem a Jamaica. Eu tenho muita vontade de ir lá na Jamaica. Então, veja bem. Essa região aqui é a região chamada Antilhas. O que é Antilhas, professor? Então, são várias ilhazinhas. Cada ilhazinha dessa aqui é um país, entendeu? Hoje é um país. Essa do meio era o Santo Domingo, que nós temos aqui 2 países nela, né? Porque ela era dominada, chamava-se Espanha, tudo isso aqui chamava-se Espanha. Era tudo baseado nessa cidade, tá vendo a cidade aqui chamada Santo Domingo? Pelo nome da cidade, você tinha o nome da terra toda, certo? Aí, com a divisão aqui, nós temos esse lado aqui fala francês e esse lado aqui fala espanhol. República Dominicana, espanhol, e aqui Haiti, né, temos o francês. Aqui você tem Jamaica. Qual que é a língua lá na Jamaica? É porque ali tem domínio inglês. Entendeu? Cada ilha dessa aqui foi dominada por um dos países colonizadores, lá por volta dos anos 1500, entendeu? Os países que vieram dominar isso aqui, a maioria dessas ilhas, eu vou abrir mais um mapa, gente. Por que aconteceu? Olha só. Aqui tá, olha, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha saiu e Espanha dominou tudo isso aqui, do lado de cá, e Portugal dominou tudo isso aqui. Não foi? Foi ou não foi? Espanha dominou tudo isso aqui, América Central, América do Sul, e Portugal dominou aqui a África e a Índia. Não foi? Sim. Portugal também dominou um pouco da América do Sul, né, professor? Levando em conta o Brasil. Mas tem o Brasil, né? Tem o Brasil. Que aí Portugal veio aqui e dominou só o Brasil. Ao passo que a Espanha dominou tudo isso que está aqui, olha. Mas aí com o tempo, a França e a Inglaterra falou, epa, eu quero também. Só Portugal e Espanha? Não, agora é a vez do amiguinho. Aí veio França. Aí eu até brinquei com vocês aqui uma vez na aula online, né? Você sabia que em 1530 os franceses vieram tentar dominar aqui o Rio de Janeiro, dominar o Brasil, que já era domínio do português? Lembra que nós brincamos aqui? Imagina se a França tivesse dominado o Brasil naquela época. Olha, talvez hoje a gente seria como se fosse uma Guiana francesa. Todos nós seríamos um idioma oficial. Merci beaucoup, déjà vous parlez français. Né? Nós estaríamos aqui falando francês, gente. Pensa como seria essa coisa, né? Mas, no caso, os portugueses tiveram a ajuda dos índios Tupinambás para expulsar os franceses aqui do Rio de Janeiro em 1530, né? Lá no início da colonização. Depois vieram aqui uns holandeses tentando dominar o Brasil aqui pelo Maranhão, né? Teve até um governador holandês morando aqui no Maranhão por um tempo, Maurício de Nassau. Então teve esse processo. E aí o que acontece que eu falei para vocês? As outras nações, olha, França, Holanda, Inglaterra,
começaram a dominar. Por exemplo, aqui, ó, o Gustavo acabou de falar, a Guiana Francesa. Isso aqui tudo era da Espanha. Mas a França dominou aqui a Guiana, né? A Holanda dominou aqui o Suriname. A Inglaterra Professor, tem um áudio ligado. Inglesa. Então, são todos locais que, apesar de ter sido aqui, olha, domínio da Espanha, hoje aqui fala francês, aqui fala holandês, aqui fala inglês, mas aí do lado aqui tem Venezuela, Trindade e Tobago, todos esses locais aqui falam espanhol, né? A maioria fala espanhol. Exceto aqui o Haiti, que foi dominado pela França, a Jamaica foi dominada pela Inglaterra, a Cuba ainda é espanhol ainda, né? E vários outros aqui nesse contexto, certo? O fato é, meninos, que todos esses países aqui entraram em processo de independência, motivados pela Revolução Francesa, não é? Alguém quer dizer alguma coisa? Parece que eu escutei algum ruído aí. Ok, então vamos observar agora especificamente essa revolução haitiana ou antigo Santo Domingo, né? Independência aqui do Santo Domingo. Veja, aqui está lá no GR8 já, está postado essa aula de hoje. Vai ser só hoje essa aula, tá? Nós, no próximo dia, a gente vai, então, prosseguir o assunto, mudar o assunto, caminhando mais para o que a gente tem que conseguir. Beleza? Agora vocês vão ver aqui uma coisa. Deixa eu aumentar aqui, tal, preparar. Professor, o senhor vai falar a hora que a gente pode ir lá e fazer a frequência ou a gente já pode ir fazendo? Nós já pode ir fazendo de boa, tá? Já está lá liberada para ir fazendo. Professor, lembra uma coisa, ó, você Professor, vai colocar a sua turma, tá? Se você é do 8º A turma que você matriculou. Professor Caio, o link da frequência vai estar lá no final do blog do senhor? Não, eu vou mostrar aqui agora para você, olha. Você entrou aqui na aula, não foi? Sim. Você entrou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, chamada online? Sim. Aí aqui tá a frequência, tá? Ah, ok. Obrigada, professor. De nada. E aqui vamos então para a parte do material, que é o texto. Olha só. Então, o Gustavo já adiantou alguns pontos aí, né? É uma rebelião que teve como pessoas importantes aqui nessa rebelião foram os escravizados, certo? Principalmente aqueles escravos que já tinham conseguido a sua alforria ou a sua libertação. E nós temos aqui duas pessoas importantes nesse processo: Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines. Certo? Jean-Jacques Dessalines e Toussaint Louverture. A principal parte, a primeira parte, foi só com Toussaint, certo? E depois que ele foi preso, foi levado para a França e lá foi morto na cadeia, ficou morto lá, morreu de fome na cadeia e de tuberculose. Aí esse outro sujeito aqui, o Dessalines, então continuou a liderança até o final. Pois não? Não, eu só ia complementar isso mesmo. Aí depois, quem ficou na liderança foi esse Jean-Jacques Dessalines. Justamente. Agora vamos para a questão de datas, né? 1791 que começou, então, essa situação ali na França. Lembra lá, 1789 foi a Revolução Francesa. Ponto importante ali, né? E aí já houve lá a abolição da escravatura lá na França. E aí a comunicação que aconteceu, começaram as rebeliões. Algumas rebeliões dos negros libertos aqui em Santo Domingo, aqui na América Central. Conduziu a Santo Domingos a ter uma independência. Essa independência ocorreu lá no ano 1804. Então, começou aqui em 1791 e com muitas guerras, muitas violências, muitos problemas, até 1804 foi a independência. Beleza?
Vamos para os antecedentes. Século XVIII. Século XVIII são os anos 1700 e alguma coisa aí, né? Onde é hoje o Haiti, que foi colonizado hoje, né? Foi colonizado aí hoje não, né? Foi colonizado pelos franceses, era conhecido como Santo Domingo. O nome de lá é Santo Domingo. Santo Domingo é um santo francês, tá? Ele viveu na mesma época de um santo italiano chamado São Francisco de Assis. Já ouviu falar do São Francisco de Assis? São Francisco de Assis e São Domingos, eles foram meio que na mesma época. E todos dois se tornaram santos da Igreja Católica com a mesma ideologia que tinha ali. E os franceses, eles vieram gradativamente a partir do século XVI. Lembra que eu falei para vocês que em 1530 os franceses tentaram invadir o Brasil? Não ficou só aqui. Aqui eles foram expulsos, mas eles foram tentar invadir outros locais. E foi Professor, outros locais, como, por exemplo, o Santo Domingo, que é o Haiti. Sim. essa invasão por busca do domínio da economia era muito comum na época das colônias. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, como tinha muito ouro, muita mão de obra com os escravos, eles queriam vir para cá e tomar tudo, a economia, a religião. A religião já era bem comum, que era o catolicismo naquela época. Mas em relações assim de economia e política, era uma coisa muito forte para mandar corsários e navegadores franceses da Europa, praticamente. Esse é o ponto. E chegaram aqui, né, na terra que era chamada Hispaniola, ok? E eles mantiveram aqui os corsários, como o Gustavo falou, os corsários franceses. São os piratas, mas os piratas contratados pelo governo, né? E eles se estabeleceram na ilha como um refúgio. Essa posse teve um tratado, Rysavik, né? E nesse tratado dividiu a Hispaniola, né, parte do Haiti, que é hoje Haiti, e parte da República, que é hoje República Dominicana. Era um espaço interessante. Agora, gente, vamos para os motivos. O que aconteceu? Tinha cerca de 40 mil franceses aqui em Santo Domingo. 40 mil franceses. E olha o número de quantos escravos? 450 mil escravos. Então, pensa. Sim, Alex. Eu vou sair um pouquinho da aula, porque eu tô aqui no meu serviço, eu tô indo embora, mas eu chegar lá em casa, eu vou entrar o mais rápido possível. Ok, tudo bem. Então, aí, o que acontece, meninos? Tinha que, pensa, 40 mil. Cada pessoa deveria, em média, cuidar de quantos escravos aqui? Cerca de 11, 12 escravos. Se esses escravos resolver se rebelar, pensa, o que eles podiam fazer com esses franceses? Estrucidava esses franceses, não é? Então, o que os franceses faziam? Tratava com muito rigor, tratava com muita violência os escravos. E tem alguns relatos aí, por exemplo, olha aqui, o caso de... Teve um caso aqui, olha, do Jean Batista. Na fazenda dele, as pessoas podiam ir lá visitar e eles passeavam vendo aonde os escravos estavam trabalhando. E tá vendo aí no texto o que os visitantes podiam fazer com os escravos? Olha o que o dono da fazenda permitia que os visitantes fizessem com os escravos. Professor, e esse local aí, São Domingos, no caso, foi aqui no Brasil? Não, na América Central, onde é hoje República Dominicana e Haiti. Então, certo? professor, lá eu imagino que, tipo assim, lá deveria ter uma grande concentração de escravos negros, ou não? Sim, olha aqui o número, Luiz Paulo. Tinha cerca de 400 mil escravos negros lá. Eu entendi, só que é porque eu queria saber, tipo assim, qual era a etnia deles, porque tinha lugares também que, tipo, tinha escravo branco, né, professor? Ah, tá. Mas isso é numa época muito anterior a essa, né? É na época grega, etc. Nesse contexto aqui que nós estamos estudando agora, a escravização foi negra africana. Isso. Agora, meninos, olha aqui, viu no texto aqui o que os visitantes podiam fazer com os escravos lá da fazenda do Jean Baptiste Cardot? Taca laranja na cabeça. Olha aí. Então, são escravos.
Você está visitando a fazenda, pode tacar laranja na cabeça deles, pode tacar. Mas olha o que aconteceu, Marisa. O François Macandal fugiu. E o que ele começou a fazer? Começou a atacar todos os franceses brancos. Ia numa fazenda, punha fogo no celeiro, dava uns tapas e talvez até matava algum dono de uma outra fazenda. Agora, Marisa, por que esse negro, François Mancandal, fazia isso contra os franceses? Me responda. Ai, professor, eu não consigo explicar. Mas é isso, veja bem. Os franceses faziam o que queriam com os negros. Até, para fazer farra, tacava laranja na cabeça dos negros. Era uma grande humilhação, né, professor? Na verdade, isso era uma forma deles revidar, vamos dizer assim. Vingança, revidação, vingança. Mas na história, o que o povo falou do François Macandal? Esse preto, fujão, esse criminoso, esse ladrão, essa pessoa que tem que ser presa, condenada, morta, açoitada. Não olha por todo o sofrimento que ele passou e humilhação que teve. Mas olha que ele está sendo criminoso. Então você veja, ato de vingança, né? Ele fugiu, olha aqui, ó, passou a realizar pequenos ataques contra franceses na região. E esse que foi o ponto que marca, né, a Revolução Haitiana, que 100 mil escravos se rebelaram. E nesses 100 mil escravos rebelados, o Napoleão, que era o governante na França, mandou vir aqui no Haiti, mandou trazer aqui tropas francesas, certo? Trouxe aqui deixa eu estou procurando o nome do moço aqui, que eu esqueci, mas é o Leclerc aqui, ó. O Charles Leclerc, e ele prendeu o Toussaint, que foi o primeiro líder. Levou o Toussaint em 1801 lá para a França. Eu disse para vocês que ele morreu lá na prisão por má nutrição e por tuberculose, doença respiratória aí, infecção, né? E aí o que acontece? Ficou por aqui um outro sujeito chamado Dessalines, o Jean-Jacques Dessalines. Então, ele continuou a liderar o povo e no dia 1º de janeiro de 1804 foi declarada a independência do Haiti, ou a independência de Santo Domingo, que recebeu o nome de Haiti. Eu disse para você já, em homenagem aos povos indígenas que viviam por aqui. Pois não? Professor Caio, eu tenho uma dúvida. Por que o povo que era escravo, eles não, tipo, se rebelaram antes? Porque eles eram bem mais numerosos e, tipo, se, sei lá, 2 pessoas contra uma, já, tipo, se quiser matar uma outra, mata fácil. Então, mas eles também tinham muitas armas, né? Também tem. Eu ia perguntar agora, professor, se eles não fizeram isso por medo, que, tipo, eles não tinham muito material, ou se é porque simplesmente eles não tinham ainda organização para fazer isso. Tudo isso que você falou é isso mesmo, Luiz Paulo. Primeiro, professor, isso foi um dominó, não foi um efeito dominó, porque começou desde a humilhação, aí depois veio a Revolução Francesa, aí depois veio esse exército acalmar os escravos, depois, nossa, é muita humilhação, é um efeito dominó, e gerou várias coisas, gerou essa revolução final que trouxe aqui para a gente o Haiti. Pensa, Luiz Paulo, você e seus colegas, todos pensam isso aí. Desde criança alguém chega e fala para você é um incapaz, você é um fracassado, você é um bosta, você é um nada. E a pessoa nasce nesse contexto e vive a vida toda entendendo que Deus não gosta dela, ela só pode ser escrava, e eu que sou dono seu, eu tenho direito de te maltratar, de te bater, de te humilhar. Então, pensa isso, Luiz Paulo. Por que eles não se rebelaram antes?
porque eles achavam simplesmente que não podia. Eles achavam que simplesmente que era assim mesmo. Até acontecer grandes eventos na história, como, por exemplo, a própria Revolução Francesa, que as pessoas começaram a pensar diferente no sentido de liberdade de pensamento. Aí veio, né, todas essas possibilidades de uma revolta aqui, aí eles foram atrás do revoltado, mataram, mas aí outro revolta ali, vão atrás e matam, mas a cada um vai saindo o quê? Um exemplo, vai saindo aí uma força, até que você Professor, tenha um processo. Sim. e uma dúvida que eu tive agora, o senhor falando aí, em qual ano que começaram a fazer isso com o povo escravo? Em qual ano acabou? Não, a escravização, ela é histórica. Você acabou de falar aí de escravização branca. Então, sempre houve povos que escravizaram outros povos. Então, faz parte da história da humanidade a escravização. Certo? Não, professor, mas o fato é porque eu tava querendo, naquela ilha, no lugar, naquele lugar. Quando que Não, começou? então, o Haiti, o Santo Domingo foi descoberto lá no século XVI, 1500 alguma coisa. Na mesma época foi descoberto aqui o Brasil, etc. Já houve escravização imediata e foi ter a abolição da escravatura lá em 1791. Porque em 1789 teve a abolição da escravatura lá na França e em 1791 teve ali no Haiti. E a nossa, lembra da nossa? Foi acontecer 100 anos depois, ou 90 anos depois. A nossa abolição da escravatura aqui só foi acontecer em 1888, ok? Só para fazer uma comparação aí. E diga-se de passagem que o Brasil foi o último país a abolir a escravização oficial, né? Meninos e meninas, temos que parar por aqui. Fala, Raíssa. Então a gente pode dizer que eles não se rebeliaram antes porque eles eram conformados que essa era a vida deles. Eles aprenderam que era assim, então na cabeça deles isso era normal, eles estavam conformados e por isso não se rebeliaram antes. Sim, mas mais que isso, Raíssa, você tem que entender que eles sofriam punições. Eles ficavam amarrados, eles sofriam, essa condição foi imposta para eles, não é só uma questão da cabeça deles, não, né? Apesar de ter todo esse efeito cultural, tinha o efeito físico mesmo da violência contra eles, que mantinham eles obedientes o tempo todo. Beleza? Meninos, veja a tarefinha que está aí, é uma tarefa de reflexão, leia o texto, responda, e na próxima aula a gente vai tratar de outros pontos e outros assuntos, certo? Eu acho que sexta-feira nós temos 2 aulas, a primeira e a quinta. Certinho? Tá bom, professor. Professor, a atividade é a mesma que está lá no GR8 para colocar no portfólio, né? É a mesma, tá lá. Tá bom. Tchau, professor. Fique com Deus. Tchau, tudo de bom. Professor, vou assinar a frequência agora, tá? Tranquilo, tá liberado lá. Tchau, professor. Não tem palavra-chave não, né, professor? Professor Caio Malu. Tem não. Professor Caio Oi? Malu. Professor, Tchau, professor. quando é que é a próxima aula que o senhor falou? Professor, Sexta. quanto tempo no portfólio? Aquela atividade eu fiquei em dúvida em 2 só. Mas eu tô com lanche, eu acho que eu vou conseguir fazer. Porque foi assim, ó. A minha dúvida é que, tipo assim, ó. Eu não entendi enviar no portfólio. Como assim? Não vai só clicar em enviar, não? E pronto? Não, tanto faz. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você fez lá e pôs no portfólio, ótimo. Se só fez lá e pronto, tá ótimo também. Ah, tá bom. Obrigada, professor. Fique com Deus. Amém.